Não, fé não é tudo igual. Há muita confusão a respeito desse assunto. Há muitas pessoas acomodadas numa fé que não as levará aos céus. E há muitas pessoas também que, para se proteger, usam a seguinte frase: não julgue a minha fé. Por isso eu digo aos irmãos e amigos, cuidado, porque nem toda fé é igual. Podemos dizer que há uma fé, um tipo de fé superficial, que é aquela onde uma pessoa crê na existência de Deus, crê no poder de Deus, crê na grandeza de Deus, e com isso cria uma ilusão de que esta fé é suficiente para levar essa pessoa ao céu, quando na verdade não é. A Bíblia nos afirma que se há um lugar onde há muitas criaturas que creem em Deus e tremem, esse lugar é o inferno. Então, uma fé que simplesmente crê na existência de Deus e na grandeza de Deus não é suficiente. Também podemos dizer que há uma fé mal trabalhada. São aqueles que avançam um pouco mais em relação à fé na existência de Deus, avançam um pouco mais, articulam um pouco mais a sua fé, mas criam uma fé da própria cabeça. Uma fé que muitas vezes misturam elementos cristãos, bíblicos, com elementos humanistas, com elementos que são até mesmo anticristãos. Então esta fé mal trabalhada, infelizmente, é uma fé que tem estado no coração de muitas pessoas, que vão vivendo a sua vida dizendo, não, eu creio em Deus, até sabem alguns versículos da Bíblia, mas param por aí. Eu chamo isso de uma fé mal trabalhada. Mas há uma fé que é diferente de todas as outras, e nós podemos chamar de a fé verdadeira. Esta fé tem como base o ensino das Escrituras, o ensino do nosso próprio Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos, e é desta fé que o livro de Judas fala aqui no verso 3, Judas escrevendo à igreja, ele escreveu dizendo, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, e ele diz, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é esta fé que é verdadeira, aquela que devemos trabalhar diligentemente para fortalecê-la no nosso coração, que devemos trabalhar diligentemente para compreender os contornos e o ensino desta fé, esta fé que foi entregada, como diz aqui o texto, aos santos, à igreja, que é a grande herança que temos recebido ao longo desses séculos. Então, uma fé verdadeira é essa que nos leva para mais perto de Deus, que nos faz amar a sua palavra, que nos faz amar a sua casa. Então eu pergunto, qual é a fé que você tem vivido? Nem toda fé é igual. A única fé que produz salvação é essa que a palavra de Deus nos ensina. E Judas diz aqui, continuando, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então a fé verdadeira, ela aponta para Jesus como soberano e como o Senhor de nossas vidas. Que você possa viver essa fé verdadeira e não se acomodar numa fé falsa, numa fé superficial ou numa fé mal trabalhada, que infelizmente vai levar muitas pessoas à condenação. Que Deus abençoe a todos.